Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre planejamento financeiro, a importância de começar um novo ano com as finanças organizadas. Quem vai explicar para a gente como fazer isso é a administradora, educadora financeira, treinadora comportamental, especialista em finanças e professora universitária, Monalisa Santana. Mona, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar falando sobre as dívidas. Muita gente se endivida aí, compras de Natal, viagens de final de ano, e começar o ano cheio de dívidas não é uma coisa boa, né? Em primeiro lugar, é normal que durante as festas nós acabamos exagerando um pouco nos gastos. Mas a boa notícia é que em 2025 é um novo começo e já estamos prontos para dar a volta por cima. Então, a primeira coisa que devemos fazer é mapear onde nós estamos. Se restou alguma dívida de 2024, o ideal é realmente listar tudo e analisar com calma. O mais importante é que, mesmo que você ainda tenha alguns compromissos, 2025 é uma chance de reorganizar e evitar que isso atrapalhe a sua jornada financeira durante esse ano. E no futuro, nós podemos começar a antecipar esses gastos para não cair nas mesmas armadilhas. Então, como proceder? O primeiro passo é deixar de lado qualquer sentimento de culpa pelos gastos excessivos. É normal que o fim de ano seja repleto de presentes, viagens, etc. É uma época de maior consumo. Mais importante é usar esse aprendizado como um ponto de partida para construir um novo planejamento financeiro. Então, liste todas as suas dívidas, avalie qual é a sua receita e depois você vai para a priorização, que é focar nas dívidas com juros mais altos, por exemplo, como cartão de crédito, etc., para que elas não ficam crescendo cada vez mais. E depois disso, você vai para a parte do orçamento financeiro. Quais os efeitos dessas dívidas, durante o ano? Os efeitos do endividamento de fim de ano, se não forem controlados, podem durar mais do que imaginamos. Então, quando começamos 2025 com dívidas, é comum sentir um certo peso, uma mistura de preocupação, ansiedade, enfim. No entanto, nós podemos usar esse desconforto como um impulso para reorganizar nossa vida financeira. E como fazer isso? A chave está em enfrentar a situação de forma prática e proativa, sem deixar que o medo ou a vergonha atrapalhem. Porque quando se fala de finanças e ainda mais endividamento, ainda é um tabu. Então, a primeira dica é não ter medo de encarar as dívidas. Ignorar a situação só vai piorar o problema, porque os juros vão continuar a crescer, tornando o saldo final ainda maior. E qual o passo a passo para esse enfrentamento, Monalisa? Então, liste tudo o que você deve. Quem são os credores, os valores pendentes, as taxas de juros, os prazos de vencimento, porque ao final você vai ter uma visão clara e fica mais fácil priorizar os pagamentos e planejar as ações. Quando partirmos para a negociação, é fundamental manter a calma e estar preparado, porque os bancos e as financeiras muitas vezes oferecem novos financiamentos ou parcelamentos que podem parecer, no primeiro momento, vantajosos, mas que no final vão aumentar significativamente o valor pago devido aos juros embutidos. É importante também fazer as contas direitinho e ver quanto é possível ser pago mensalmente, Porque depois você quer quitar uma dívida e acaba se enrolando e piorando mais ainda a situação. Por isso, antes de negociar, defina um valor para a quitação. Então, você vai analisar quanto você consegue pagar à vista ou parcelado em curto prazo. Pesquise suas opções e tenha paciência, porque os credores melhoram muito as propostas conforme percebem a sua intenção de quitação. Janeiro chegou e com ele vem os gastos típicos do começo do ano, como IPVA, IPTU, material escolar, matrículas e outras despesas que muitas vezes nós esquecemos de planejar. Para muitas pessoas, essa é uma das épocas mais desafiadoras financeiramente.
A boa notícia é que, mesmo com a correria do início de ano, ainda é possível se organizar e evitar o aperto financeiro. E como fazer isso, Mona Lisa? O primeiro passo é revisar seu orçamento e entender o que realmente precisa ser pago agora. Então, liste todas as despesas fixas e recorrentes de janeiro e veja o que pode ser adiado ou parcelado, caso necessário. Essa revisão vai ajudar você a priorizar os pagamentos essenciais e evita que você se perca no meio de tantas coisas. E se você ainda não fez, agora é o momento ideal para criar ou atualizar um planejamento financeiro. Por onde começar esse planejamento? Então, considere sempre separar despesas obrigatórias, definir prioridades, avaliar o impacto no restante do mês. E quando os gastos estão apertados, uma renda extra pode ser a solução. Então, algumas práticas vender itens usados, como eletrônicos, móveis, freelance também, trabalhos pontuais, e também vale aproveitar os seus talentos pessoais. Então, produzir e vender algo. Eu mesma, há muito tempo, trabalhei com confeitaria como renda extra. E algumas pessoas aí que não têm esses talentos, talvez, costumam tomar novos empréstimos ou usar aí dinheiro oferecido pelos bancos ou mesmo o cartão de crédito. É uma boa? Um dos erros mais comuns é usar o cartão de crédito ou pegar empréstimo para lidar com esses custos do início de ano. Então, apesar de parecer uma solução rápida, isso pode gerar um efeito bola de neve com juros altíssimos, comprometendo a sua saúde financeira. Então, para evitar esse cenário, é realmente importante considerar antecipadamente todas essas outras despesas recorrentes. Mas nesse planejamento financeiro familiar, tem que ter também uma certa reserva, né? Guardar um pouquinho de dinheiro. Criar uma reserva de segurança é um dos passos mais importantes para garantir controle financeiro em qualquer momento. Então, em 2025, um excelente objetivo é iniciar ou fortalecer a sua reserva, que pode ser o seu maior aliado para lidar com vários imprevistos. Tem uma quantidade certa de dinheiro a ser guardado mensalmente, Mona Lisa? O valor ideal para a sua reserva financeira depende do seu custo de vida e das suas necessidades. Uma regra prática é guardar o equivalente a 3 a 6 meses das despesas essenciais. Então, isso significa contabilizar os itens como moradia, alimentação, transporte, saúde, as contas fixas. E essa reserva, ela oferece um colchão financeiro para situações inesperadas, como, por exemplo, reparo em casa, carro, emergências médicas também, e a perda de emprego ou redução de renda. É uma espécie de segurança, né? É importante ter essa reserva. Ter uma reserva de segurança evita que você recorra a empréstimos ou ao cartão de crédito, que muitas vezes trazem juros altos e criam mais problemas ao longo prazo. E eu sei que no início esse valor parece ser inalcançável, né? Parece ser difícil, mas comecem com pequenas quantias. Então, estabeleça metas realistas para cada mês e seja disciplinado. Como, por exemplo, separar 5% da sua renda mensal. E por aí vai, você vai criando esse hábito. E o segredo de ter uma reserva de segurança está em respeitar o seu propósito. Então, isso significa que ela só deve ser usada em situações realmente urgentes, como uma despesa inesperada, cobertura de despesas durante um período de desemprego, problemas de saúde, etc. E lembre-se sempre de investir esse valor em um título que tenha liquidez diária, porque aí você vai conseguir resgatar esse dinheiro a qualquer momento e vai estar rendendo um pouquinho de juros. Mas o mais importante mesmo é começar o ano com esse planejamento, não é? Esse planejamento financeiro. Em 2025, mais do que nunca, o planejamento financeiro é a chave para uma vida financeira saudável e estável. Não se trata apenas de uma lista de metas. O planejamento é o alicerce para decisões inteligentes e para enfrentar os desafios do ano com confiança. Então, quando você inicia o ano com um bom plano definido, as surpresas financeiras se tornam menos frequentes. Por quê? Quais são as vantagens do planejamento?
Com o planejamento, você consegue mapear os seus objetivos. Então, seja pagar a dívida, viajar, curtir com a família, ter metas específicas orienta as suas ações. E também com um plano, você toma decisões baseadas em dados e prioridades, e não por impulso do momento. Ok, então vamos às dicas de como fazer esse planejamento. Uma dica que eu sempre dou é: organize o seu orçamento por método. E qual seria esse método? Eu gosto muito do 50-30-20. O método 50-30-20, ele consiste em 50% da sua renda vai ser destinada para os gastos essenciais, como moradia, saúde, energia, etc. 30% para os seus gastos com o estilo de vida, como salão de beleza, lazer, porque educação financeira não é sobre restrição, porque toda restrição gera compulsão. Então, é sobre equilíbrio. E 20% para investimentos. E esses 20% você pode dividir, por exemplo, 10% para doação e 10% para investimentos. Então, 50% para as despesas essenciais, 30% para estilo de vida, 20% para investimento e reserva. Bem, quais as vantagens de aplicação de um método desses e do planejamento financeiro em si, Monalisa? Tudo isso vai te trazer vários benefícios, como redução de estresse financeiro, porque você vai estar preparado para o que vier, você vai ter decisões mais conscientes e você vai realmente conquistar os seus objetivos. Planejar não significa que tudo sairá extremamente como esperado, mas um bom planejamento eficiente tem espaço para adaptações sem comprometer as suas metas principais. Muito obrigada, Monalisa.